Olha o peixe, olha a Pititinga, caríssimos amigos, ouvintes da TV e Rádio Web. Olha a Pititinga que está ligado com a gente na nossa TV e Rádio Web. Estamos aqui na Rua Nanere, né? Na casa de Dona Clara, que com certeza faz parte, né, desse processo com a gente aqui, o nosso ouvinte também, parceira, aqui a gente manda um abraço especial. E vou falar com o filho dela, que é o presidente, né, da Associação dos Desportistas de Cachoeira, né, o nosso querido Márcio Barbosa, que vai falar um pouquinho com a gente na nossa TV e Rádio Web da Pititinga sobre o andamento, né, da associação. Mas antes disso, boa tarde, boa noite, bom dia, professor Márcio. Bom dia, Ivanildo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os seus ouvintes. Sempre uma satisfação grande estar aqui no seu programa. E estou à disposição para ajudar e para esclarecer o que tiver a meu alcance. Com certeza. Recém-nascido, né, no mês de maio, a associação que foi criada aqui na cidade de Cachoeira para atender, né, os desportistas de todas, né, toda a cobertura aqui na nossa cidade. Como é que está, né, nesses 3 meses, né, de desenvolvimento? Ivanildo, nós conseguimos fazer já tivemos até no seu programa falando sobre isso, a assembleia de criação da associação, e o andamento dela agora está no cartório. Nós tivemos alguns problemas que o estatuto teve que ser submetido a um advogado para ele analisar se estava em conformidade com as questões jurídicas, e a partir daí foi feito pequenas correções, mas ele já se encontra no cartório, e a partir de segunda-feira o cartório vai estar me devolvendo para ter a validade jurídica desse estatuto. A partir daí a gente vai correr atrás da abertura da conta da associação e também da criação do CNPJ, para a gente poder participar de editais, firmar convênios, parcerias e correr atrás até da possibilidade de fecharmos aquele projeto que tem do governo federal com isenção de impostos para as empresas que patrocinarem determinadas modalidades esportivas. Então, estamos no processo ainda de regularização jurídica da associação. Como é que está o acompanhamento, né, das pessoas, dos integrantes dessa associação, né? Está tendo reuniões, como é que está o dia a dia, né, do avanço, apesar dessa situação que você colocou para a gente? Nós já tivemos, depois daquela entrevista que nós fizemos com você, nós tivemos 2 espaços de reunião. Na primeira, nós contamos com uma boa participação grande das pessoas que são da associação. Na segunda, o quantitativo foi pequeno, inclusive nós não alcançamos o quórum para poder essa reunião ser registrada em ata e constar nos documentos da associação, infelizmente. Inclusive, um questionamento que a gente já está se fazendo com relação a algumas pessoas que estão com nome na associação, mas que não estão participando dos espaços de discussão e de entrega de projetos, até porque a gente já está coletando alguns projetos de modalidades esportivas para a gente estar fazendo com que ele siga os padrões de determinadas empresas ou instâncias, para poder a gente submeter esses projetos para conseguir financiamentos. Então, a gente precisa que essas pessoas participem. Se elas não participarem, nós vamos utilizar o estatuto, como ele rege, para fazer a substituição dessa pessoa que representa determinada modalidade esportiva. Em relação à questão de parcerias, né, a prefeitura já está realizando, né, pelo menos a gente percebe dentro da estrutura da prefeitura, algumas ações para fortalecer as associações, né? A gente tem acompanhado isso na Secretaria de Igualdade Racial, a Secretaria de Obra e Meio Ambiente também. Todas elas estão, né, promovendo, incentivando o melhoramento, a organização, né, da regularização das associações. Como a associação, né, dos desportistas de Cachoeira nasceu também dentro, né, da Secretaria, a prefeita, em conversa, falou que a ideia é ajudar, fazer um repasse, uma ajuda, né? Mas isso depende também do andamento de cada associação. Em relação à associação de desportistas, já existe um plano de ação, caso, né, de custos possíveis que possam ser agregados para que elas possam fazer o desenvolvimento dos projetos? Assim, Vanildo, primeiro é com satisfação que eu ouço de você falando que a prefeita tem a intenção de fechar também uma parceria com a Associação Desportiva de Cachoeira. Eu avalio que os projetos que já temos em mãos, a gente dá para fazer as adequações necessárias e começar a implementar eles a partir do momento que a gente seja, não sei, contactado pela prefeitura, pela Secretaria de Esporte, através do secretário Teta, né, Júlio César. Inclusive foi aniversário dele ontem na realidade, mandar os parabéns para ele aqui, entendeu? E aí, assim, a ideia inicial da associação é trabalhar a partir do projeto. A gente tendo o projeto, a gente começa a implementar o projeto, recebe financiamento e começa a implementar o projeto.
Então, eu avalio que num curto espaço de tempo a gente consegue sim colocar esses projetos em práticas. E aí tem projetos das mais variadas modalidades esportivas, de futebol de salão, de voleibol, de basquete, de ciclismo com Elinho, o pessoal da capoeira, inclusive. Infelizmente nós perdemos uma oportunidade que a Sudesb estava fazendo um edital, o edital número 2 de 2021, no qual ele destinava R$ 500 mil, se eu não estiver enganado, para a modalidade esportiva da capoeira. Infelizmente, a nossa associação, nesse momento, ainda não pode participar disso, porque o CNPJ ainda não está regularizado. Mas, assim, isso prova também que nós estamos atentos, né, a essas oportunidades, para que, na medida do possível, a gente tente participar e até angariar recursos para que a gente venha destinar esses recursos para as modalidades esportivas sendo realizadas na cidade de Cachoeira. Como é que você pretende trabalhar em cima das pessoas que que ainda têm dificuldade de elaborar projetos, né, desenvolver, né, colocar no papel? Às vezes pratica, já desenvolve há anos aquela ação, já desenvolve um campeonato, uma coisa, só que não consegue colocar, às vezes não tem um preparo para se colocar no papel. Existe algum plano para vocês fazerem isso? Porque essa foi uma grande dificuldade na área artística. Muita gente aqui acabou perdendo edital, mesmo fazendo há anos, né, a atividade, mas não conseguia colocar no papel, não conseguia desenvolver isso no papel, e aí acabou perdendo a oportunidade. Existe na sua percepção, na sua visão, um apoio para essas pessoas que tenham e já desenvolvem, que a associação pode ajudar? Ivanildo, assim, eu não sou especialista em projetos, não, mas eu escrevo alguns. E, inclusive, logo no começo do mandato da prefeita Eliana, o secretário solicitou que as modalidades esportivas entregassem projetos. Eu entreguei 3 projetos até, num curto espaço de tempo que ele divulgou, eu sentei, fiz e entreguei. E eu estou colocando também, assim, o meu conhecimento à disposição. Inclusive, vou citar um exemplo aqui, porque eu me coloquei à disposição para ajudar Luizinho, que é da capoeira, e ele disse que ia me procurar para a gente sentar e eu tentar, na medida do possível, com o conhecimento que eu tenho, ajudar ele. Apesar de que, pelo que eu entendi, eu acho que ele já tem um projeto pronto, entendeu? Mas, assim, eu também estou à disposição, assim, principalmente se for de preferência que sejam as pessoas da associação, né? Sendo da associação é muito mais prático, muito mais fácil o contato e a gente conseguir fazer por dentro da associação para que esse recurso chegue. Então, inicialmente, a gente vai tentar fazer com os conhecimentos que eu tenho. Por exemplo, se a pessoa tem a ideia de elaboração de um projeto, ela me traz a ideia, a gente senta junto e tenta construir a partir do que ela me traz e dos conhecimentos prévios que eu tenho também. Então, eu estou pensando em trabalhar nessa perspectiva. Se der certo e os projetos virem, ótimo. Se não der certo, faremos as avaliações para ver onde foi que nós erramos, para poder fazer as correções necessárias para que não erremos mais. Márcio, a gente sabe que também, né, há um papel da associação, além de elaborar, fazer, financiar e organizar, ajudar, também de mediar conflitos, né? A gente sabe que recentemente tivemos alguns problemas aí na área esportiva, mesmo não tendo nenhuma atividade aberta, mas as que estavam abertas recentemente aí no Campo da Manga, conflitos até que foram parar nas redes sociais entre o pessoal lá. Como é que a associação vai lidar com isso, né? Com esses conflitos, às vezes, de modalidades, quadra municipal, outras quadras. Vocês têm uma ideia de fazer um trabalho em relação a isso, para fazer uma mediação? Ivanildo, eu não, até então não encarei nenhum tipo de problema sendo instaurado na associação. Mas, assim, é o diálogo. Eu acho que o principal é você entender os dois pontos de vista, que se estão em conflito, são pontos de vista que são antagônicos, e tentar fazer a mediação. Se for dentro da associação, o que é que vai regir a associação é o estatuto. Ver o que é que o estatuto rege e prima para que o estatuto seja seguido. Então, assim, é nesse sentido que a gente pretende trabalhar. Com relação a essa questão do conflito que você falou com relação ao Campo da Manga, eu sinceramente não estou nem sabendo o que foi que aconteceu, e aí não posso me posicionar. Mas com relação à associação é isso. Até então não tivemos grandes problemas, só esse problema que eu relatei na fala anterior, da não participação de algumas pessoas. A gente vai marcar uma reunião para a próxima semana, e as reuniões ainda estão sendo de formas virtuais, e aí, com relação a isso, a gente vai tentar resolver esse problema, e inclusive já tem a posição de alguns membros de departamento da associação que dizem que o certo é a gente seguir o estatuto. E o estatuto diz que se as pessoas não comparecerem a 3 reuniões seguidas, elas têm que ser substituídas. Então, é isso que a gente vai primar no caso do conflito que eu estou tentando mediar nesse momento agora.
Então, esse hoje é um dos principais problemas seus, né? Tentar ver se as pessoas que estão faltando, né, se compareçam para poder fazer presente e caso não haja essa presença, a substituição. Isso sim. Esse é o principal problema. Porque assim, eu acho que pode acontecer também o seguinte, Ivanildo, as pessoas estarem construindo os espaços, conseguirem angariar recursos para botar suas modalidades em prática, e depois do nada essas pessoas aparecerem e dizer, eu também sou da associação. E assim, o que é que unifica uma associação é o seu estatuto e a regra é seguir o estatuto. Então é isso que a gente não vai fugir dessa linha, a gente vai continuar seguindo o estatuto da associação e fazendo com que com que os seus membros também sigam esse estatuto, né, todos os departamentos. Então, se o departamento continuar sem aparecer nas reuniões, a gente termina não tendo quórum e aí não pode deliberar sobre nenhuma matéria. Então, para que a gente tenha quórum, a gente tem que fazer seguir o estatuto. Tem alguma modalidade que está lá no estatuto que até agora não apareceu, né? Se fez presente, participou da eleição, mas até agora não compareceu em nenhuma reunião? Ivanildo tem sim, mas eu não me recordo agora de cabeça. Mas eu posso até lhe passar isso depois para poder também não estar falando aqui e depois, você falou que eu não fui, mas eu estava. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu posso me comprometer com você depois em fazer o levantamento de quem participou das reuniões e quais foram as modalidades que não participaram. Porque muita gente lutou para isso, né? Para essa coisa acontecer e agora, na hora que está começando o processo, essa ausência e depois podem querer cobrar como você colocou, né? E assim, Ivanildo, eu vejo com muito bons olhos, assim, primeiro você me trazer essa fala da prefeita, que infelizmente eu não vi a sua entrevista, a sua conversa com ela, com muito bons olhos essa fala da prefeita de apoiar a associação, as associações de um modo geral, e aí, lógico que hoje eu represento uma, então eu também estou inserido nesse processo, enquanto Associação Desportiva de Cachoeira, e a gente também vem buscando já se movimentar em algumas situações de diálogo, assim. Por exemplo, eu já tive uma conversa embrionária com o secretário de Educação do município também, com Roberto, e falei com ele, disse, Roberto, a gente está com a associação esportiva, se for o caso a gente puder fechar uma parceria até para fazer algum trabalho junto com as escolas e tal. Ele sinalizou que depois que regularizasse tudo isso, que se a gente pudesse marcar um dia, sentar e conversar para ver o que era possível. Então, assim, a gente está começando a ver que o caminho parece que está correto. Então, vamos continuar trilhando ele, que eu acho que a gente vai ter resultados mais na frente. Por conta das Olimpíadas, a gente acaba, né, sendo influenciado, né, assistindo a televisão, torcendo pelos nossos atletas brasileiros, né, sendo que eles ganham medalha, e ficam naquele fervor e a gente fica também naquela coisa ali, quem não estava praticando começa a praticar, começa a estimula, né, estimular. Como é que você está vendo aí hoje, apesar da pandemia, que a gente sabe que está uma situação séria em relação à prática esportiva, mas você como desportista, uma pessoa que está participativa aqui dentro da área esportiva e como professor também de educação física, como é que você vê as atividades aqui na nossa cidade, né? Como é que você vê o andamento, né, desse fluxo, especialmente dessa esperança com as Olimpíadas? Eu acho muito legal, assim. Primeiro, assim, eu gosto de assistir as Olimpíadas, ver o surf nas Olimpíadas, foi fantástico. Ver o skate, que era um esporte tão discriminado na nossa sociedade, nas Olimpíadas e trazendo medalhas, foi fantástico. Adorei a atitude da menina que ganhou a medalha de prata na Olimpíada de skate, que disse que não ia tirar fotos com os políticos porque os políticos não apoiaram as modalidades esportivas dela, que o pai dela várias vezes procurou a Secretaria de Esporte. Achei a atitude fantástica, eu acho que é por aí mesmo, porque na hora que o filho é bonito lá na frente, todo mundo quer colher os louros do filho. Mas para ajudar o filho a ficar bonito lá na frente, ele tem que ser vindo plantado desde antes. E achei fantástica a atitude dela. Achei fantástica também a atitude do pessoal dos saltos em altura. Não sei se você pôde acompanhar, que foi o rapaz se lesionou no último salto, o rapaz da Itália, e o rapaz do Catar se negou a fazer o último salto e eles dividiram a medalha de ouro. O cara poderia ter saltado, poderia ter ganho, ganharia a medalha de ouro sozinho. A atitude belíssima, fantástica, louvável. Então o esporte tem muito disso, entendeu? E aí, assim, eu vejo, trazendo para o nosso quadradinho, assim, eu vou trazer o relato de minha filha. Assim, minha filha anda de skate já tem um tempo, aqui em Cachoeira. Lógico que ela não é nenhuma fadinha do skate, mas ela brinca de skate aqui em diversos espaços aqui na cidade. Já falou até com a vice-prefeita uma vez, encontrou ela na rua, pediu que tivesse um espaço de skate aqui. Sou testemunha disso, eu vi acontecer. E assim, ela falou para mim agora que tem muita gente agora interessada e conversando com ela e buscando ela pela questão do skate. Então, assim, isso são os Jogos Olímpicos.
é uma motivação a mais para o nosso dia a dia, é trazer as pessoas novamente para a possibilidade de uma prática esportiva saudável no seu dia a dia, independente de chegar lá na frente e competir em alto nível, em alto rendimento, com altos resultados, mas você conseguir se divertir, você conseguir um hábito de vida saudável, com uma prática constante de atividade física, isso é fora de série, e os Jogos Olímpicos conseguem atingir esse objetivo. Com certeza. Então tá aí, né? Uma fala de um professor e também de um desportista, filho também, quem sabe, uma futura fadinha da nossa cidade. A gente tem que trazer também essa esperança, com certeza. Professor Márcio, a gente agradece a sua participação aqui no nosso programa. E caso queira falar alguma coisa que não foi perguntado, fique à vontade. É dizer às pessoas, vamos voltar à nossa normalidade, vamos voltar à prática de atividades físicas, vamos utilizar o nosso porto, vamos utilizar o nosso Campo da Manga, a quadra municipal, as quadras, como o pessoal costuma falar, mas eu não gosto, que são da ponta de rua, que é a quadra da Rua da Feira, a quadra do Caquende, a quadra do Morumbi. Vamos utilizar esses espaços com uma prática esportiva saudável, para fazer com que nossa juventude saia da frente da tela do celular, para fazer com que nossa juventude tenha o hábito de fazer atividades físicas, que também são importantes para manter a saúde, o coração em dia, a cabeça boa. Agora que nós vamos ter, provavelmente no começo de setembro, outubro, ou até mesmo no ano que vem, a questão do retorno das aulas presenciais, a gente precisa cuidar da cabeça da nossa juventude, e as modalidades esportivas, independente de qual seja, também auxiliam nesse processo. Então vamos estimular essa galera a voltar a fazer atividade física. E aí não é só para a nossa juventude também não, viu? São para todas as pessoas, meia idade, idosos, crianças até em determinadas modalidades esportivas. A menina ganhou medalha de ouro com 12 anos apenas. E aí uma outra discussão, Ivanildo, que geralmente eu nem gosto de trazer, é assim, ninguém fala de trabalho infantil com a menina que ganhou a medalha de ouro de 12 anos. Para ela ganhar a medalha de ouro, quanto de trabalho teve que ser feito por ela, para ela chegar nesse objetivo? E desde quando? Mas aí vamos deixar para um outro espaço, uma outra oportunidade. Mas assim, a prática de atividade física é fantástica e vamos fazer com que a nossa cidade tenha as mais variadas modalidades esportivas acontecendo. Tá aí o nosso querido professor Márcio Barbosa, batemos esse papo, presidente da Associação de Desportistas de Cachoeira, falou aqui com a exclusividade da nossa TV e Rádio Web Pititinga, falou com o oferecimento da pousada do Convento do Carmo. Há mais de 30 anos, sinônimo de tradição. Ivanildo Paulo para o programa, olha, Pititinga. Valeu, professor. Valeu,